bem-vindos ao Pode Mediar, a mediação como você nunca viu. E eu sou a Miriam Queiroz, advogada apaixonada por mediação. O programa de hoje está duplamente especial. Nós teremos a participação do Dr. Gustavo Natal e da doutora Patrícia Kalash. Eles vão falar como a mediação impacta positivamente nos resultados da empresa. E eu vou começar a apresentar aqui o Dr. Gustavo. Bom, o Dr. Gustavo é formado em Direito, pós-graduado em Direito das Finanças e Seguros, possui MBA Jurídico pela Escola Nacional de Seguros e é vencedor de prêmios de inovação em seguros pela CNSEG. E a doutora Patrícia Kalash, também formada em Direito pela PUC do Rio de Janeiro, tem MBA em Direito Securitário pela ENS, experiência em Jurídico Consultivo, Contratual e Contencioso e é coautora de projetos vencedores de vários prêmios de inovação, entre eles CNSEG, CNJ, e daqui a pouquinho ela vai falar um pouquinho, eles vão falar um pouquinho mais para vocês sobre essa premiação. Então, como vocês viram, a minha responsabilidade hoje aqui está enorme. Estou à frente de dois gigantes do jurídico e eles vão poder falar um pouquinho para a gente sobre essa experiência da utilização da mediação. Então, sejam bem-vindos ao nosso Pode Mediar. Muito obrigado, Miriam. Essa oportunidade de estar aqui para falar de um tema tão importante no mercado segurador e um desafio ainda, tá, nesse mercado ainda muito engessado. Muito obrigada, Miriam. A gente está muito honrado mesmo, super, nos sentimos muito prestigiados de estar aqui, tá? E tenho certeza que vai ser um papo, né, uma troca aqui enriquecedora para todos nós. E a gente agradece demais vocês terem aceitado esse convite, ter saído do Rio para vir aqui falar com a gente. A gente tem certeza que esse episódio hoje vai levar muito conhecimento para muita gente. E como é de praxe, queremos saber um pouquinho de vocês, né, a trajetória profissional e como vocês conheceram a mediação. Bom, vamos lá. Vamos começar, né? Eu tenho mais ou menos, né, já entregando um pouquinho a idade, né, cerca de mais ou menos 20 anos, né, no mercado segurador. Tive experiência tanto em escritórios de advocacia nessa área, como em seguradoras também, o que possibilita a gente ver ali, né, os dois lados da moeda, que a gente brinca, né, ter um pouquinho da experiência dos dois lados e também nos ajuda a identificar, né, gaps, formas da gente identificar e melhorias, oportunidades, né, da gente conseguir juntar tecnologia com boas práticas, né, com novas frentes para a gente conseguir melhorar esse mercado segurador que é tão engessado, né? Bom, a Paty falou a idade, então tem idade parecida com a dela. Ainda bem que eu não precisei falar a minha. Tenho 20 anos também já em jurídico, 15 deles em seguro, tá? Mas antes eu trabalhei muito com tecnologia, com propriedade industrial, com marca de direitos autorais, né? Que é basicamente em tecnologia. Mas me apaixonei por seguro, tá? E desde então, já há 15 anos, estou nesse mercado, também como a Paty, né? Comecei com um escritório, grande firma de advocacia no Rio e São Paulo, e aí também pulei o muro, fui para o lado das companhias de seguro, e aí foi um grande baque, como a Paty explicou bem, assim, é um mundo diferente, é um mundo muito financeiro, e também a gente pôde perceber essa questão da dificuldade que as empresas enfrentam hoje, de conseguir resolver os seus conflitos de forma adequada, tá? E essa que a gente vai poder desenvolver um pouco mais nessa conversa. Ótimo. E quando foi que vocês ouviram falar a palavra mediação? Quando esse tema chamou a atenção de vocês? Bom, comigo, né, a minha experiência começou quando como eu fiz o curso de avançado de seguros e finanças em Portugal, na UCP, né, Católica Portuguesa, e lá na Europa a cultura da mediação já é muito avançada, né? Você entra hoje nas sites das seguradoras portuguesas, existe um link para a mediação, e hoje aqui é impensável você ter isso em apólice. No mercado brasileiro você tem aí basicamente os documentos direcionando para o tribunal em caso de qualquer dúvida para resolver, e lá eu comecei a perceber o quão diferente, né, era a cultura europeia, a cultura americana também, assim, eu gosto muito do seriado Suits, né, deve conhecer.
Você vê muito basicamente isso, é a cultura do não conflito. Os advogados mais bem remunerados nos Estados Unidos tratam com acordos, não tratam com litígios. E essa percepção que eu tenho foi minha primeira entrada no mundo do acordo, que eu passei a entender bem como é que funcionava essa engrenagem e percebi sim as dificuldades que nós temos hoje no mercado nacional de implementar alguma coisa parecida ainda. Legal você falar isso, né? Que hoje em dia o advogado do futuro é esse, né? É o advogado que ele vai tentar resolver o problema do seu cliente sem ter que ir para a justiça, né? Sem ter que encarar as filas dos tribunais. Muito bom. Não, e isso é difícil também, né, Gustavo? Porque a gente como advogado, né? A gente sabe que é um pouco difícil desassociar, né? Que o advogado tem isso, assim, um pouco do litígio, de querer, né? Levar aquela causa até o fim. Enfim, trabalhando no mundo corporativo, a gente vê que também tem uma questão aí, né, de custo-benefício, de você avaliar, e a gente consegue reconhecer mais ainda o valor da mediação, né, de você ter uma pessoa ali imparcial, né, totalmente dirigida à solução daquele problema e não tão assim, né, presa à discussão da causa jurídica em si. Então, assim, para mim também a mediação sempre me despertou muito interesse. Eu fiz até um curso, né, no CBMA, pelos fundamentos, pelas técnicas envolvidas e pela essa oportunidade da gente tentar incorporar isso no nosso dia a dia, né? Nossa rotina de trabalho. Ótimo. E como vocês veem assim, o papel da mediação para resolver os conflitos da empresa? Como que iniciou essa ideia? Quando que vocês começaram a implementar essa ferramenta, né, tão eficiente dentro do contexto do jurídico de vocês? Miriam, a gente tem um cenário, né, muito complicado aí no judiciário, né? A gente tem cerca de 80 milhões de processos judiciais pendentes, né? Se a gente pisca o olho aí, a cada segundo são 5 ações que são ajuizadas. Então, assim, é um desafio muito grande, né, para o Poder Judiciário. A gente sabe aí pelos dados do CNJ que tem uma taxa de conversão de acordo de 12% apenas. Então, assim, o principal desafio é como, né, conseguir tirar essa sobrecarga do Poder Judiciário e dar mais vazão a essas demandas. E aí, né, Gustavo, veio a pandemia nisso. Acho que você pode também... Esse ponto importante que você comentou, que assim, além são 80 milhões de ações, uma ação a cada 5 segundos. Enquanto a gente falou aqui, algumas ações entraram no tribunal. É o congestionamento, né? A taxa de 80%. Então, o que entra no tribunal hoje, fica no tribunal. Então, só 20% ali daquele montante que entra consegue ter uma solução para a parte. Então, a parte ela ganha o processo, mas não leva o direito dela, porque demora tanto que ela ganha, mas não leva, né? Como a gente fala aqui no dia a dia. E na verdade, o que levou a gente a ir para esse caminho foi um pouco antes da pandemia, viu? Nós já estávamos satisfeitos com a forma, como comentei no início, na minha fala, assim, é um abismo muito grande entre como funciona o mundo lá fora e como funciona o Brasil. Hoje o mercado segurador é um mercado muito tradicional, muito engessado, e a gente começou a perceber, sim, uma necessidade de mudar isso, tá? E fomos, acho que, a primeira seguradora, assim, né, começar um movimento mais forte de mediação online. E aí logo entrou a pandemia. E aí caiu como uma luva, porque nós vimos colegas aqui fazendo caravana, né, de acordo com a coisa super antiga, né? Mutirões presenciais. Mutirão presencial. E na prática isso não funcionava antes, e com a pandemia aí que parou de funcionar por completo. E o contexto da implementação da mediação lá na empresa que nós trabalhamos era um runoff. Então a companhia ela parou de operar um produto muito grande em termos financeiros e virou um passivo muito grande. E como lidar com passivo com uma pandemia, tendo que dar resultado, baixar a reserva, com juros e correção monetária correndo todo mês. E foi aí que a gente deu um basta na forma como se faz acordo, que assim, 99% das empresas usam escritórios de advocacia concentrados com aquele juridiquês, formalismo. E nesse momento a gente pensou em mudar, e aí começamos um caminho que hoje é sem volta, que é a mediação online. E aí a Paty pode falar de resultados aqui depois, né, expressivos que nós tivemos com isso. Só complementando até, a doutora Patrícia trouxe dados bastante interessantes. No ano de 2022, ingressaram novos
34 milhões de processos na justiça. E neste mesmo ano foram finalizados 33 milhões, ou seja, a mesma quantidade que entra é finalizado. E com isso vai ficando sempre um acervo parado, né? Hoje nós temos uma taxa aí de 70% a 80% de processos parados, né? Só para que, né, o público tenha uma noção, se hoje a gente fosse fechar as portas do judiciário, né, para a gente finalizar esse estoque, a gente precisaria de 2 anos e meio sem que nenhum novo caso fosse ajuizado. Então, assim, é realmente alarmante e por isso a importância, né, de todos estimularem a utilização da mediação e da conciliação. As empresas, os juízes, os advogados, né, nós, pessoas jurídicas, nós, pessoas físicas, né? Então é importante a gente entender que há uma nova solução e não só aquela que é o tradicional, que é ali o Poder Judiciário. E sobre isso a gente vai falar mais um pouquinho aqui. Mais alguma coisa para colocar sobre isso, Paty, Gustavo? Eu acho que o cenário é crítico, mas no nosso caso, eu falei, foi um caminho sem volta e vamos falar mais um pouco para frente, os resultados foram absurdos e estamos muito felizes com a mediação online. Estamos tentando, inclusive, colocar isso em outras empresas, porque fazemos benchmarkings com eles e nós sabemos que eles seguem com a mesma dificuldade, mas também não dão esse passo à frente de mudar a forma de fazer, né? Fazer diferente. Acho que está faltando isso no nosso mercado hoje. De que forma a mediação tem ajudado a otimizar o trabalho do departamento jurídico? Miriam, bastante, né? Como o Gustavo falou aí, né? É um caminho sem volta para a gente, foi um divisor de águas, seja, né, com relação ao runoff, que a gente já tinha começado, né? E que foi intensificado na época da pandemia também. Eu acho que assim, a gente pode fazer alguns paralelos aqui, né, Gustavo, antes do novo modelo implementado e depois. Antes, como a gente mencionou aqui, tinha uma atuação forte dos escritórios de advocacia, né? A gente só fazia o acordo após a entrada efetiva, né, no processo judicial da companhia. Agora, a gente consegue se antecipar, né, já tratar o conflito na primeira oportunidade que a gente tem. A gente tem atuação na mediação, né, através de uma plataforma, né, multiplataforma, online, on-time, 24 horas. São tratativas agora mais assertivas, mais humanizadas, né, um tratamento mais individualizado. A gente consegue uma identificação do perfil ofensor, que a gente não tinha anteriormente, e com isso obtendo mais acordos e mitigando o risco das ações judiciais. O nosso mantra agora é que a melhor defesa é a primeira oportunidade. Então, tem uma captura antecipada lá, a gente já consegue identificar o risco daquele processo. E sendo um risco de perda, por que brigar por essa perda? Vamos fazer um acordo, né? E aí assinamos a mediação online, como a Paty comentou, em multiplataforma, e aí com uma linguagem simplificada, eu estou aqui sem gravata de propósito, porque assim, trabalho de polo o dia todo na companhia, tá? Não tem esse formalismo. E acho que é isso, tá? A gente agora tá em pauta a cultura do cliente, a experiência do cliente, e a gente tem que fazer um padrão aqui de excelência, não só para vender o seguro, mas também tratar uma reclamação de seguro, tá? E isso a mediação faz muito bem. Temos vários benefícios que vamos falar depois, mas aqui a gente consegue muito aqui melhorar a imagem da companhia frente ao cliente e até converter detratores em promotores. Isso é muito importante e esse paralelo é importante falar. Assim, de fato, a gente sai de um modelo arcaico, engessado, um modelo formal demais, para um modelo sem gravata, dinâmico e multiplataforma, né, simplificado. Acho que tem tudo a ver com o que hoje está vivendo, com tecnologia, com acessibilidade. Isso é importante. Perfeito. E vocês conseguiram reduzir a carga de trabalho, melhorar a eficiência? Bom, com certeza, Miriam. A gente vê, né, Gustavo, isso nitidamente no nosso dia a dia, com esse paralelo aqui que a gente trouxe um pouco, né? Reduziu de forma significativa e a gente implementou também, né, a questão da captura antecipada, né, dos processos. Então, a gente já consegue ter ciência de novas ações desde o momento do protocolo, né, e não apenas aguarda a citação, né, formal da companhia. E com isso a gente ganha tempo. A gente ganha tempo, né, já inicia as tratativas e muitas vezes já encerra um processo antes mesmo de chegar à citação. Tá? Isso afeta a produtividade, porque na prática
Falando até do Hanoff, que nós começamos a implementar a mediação online na pandemia, o trabalho foi muito otimizado. A gente está falando aqui em reduzir mais da metade da base e é mais da metade do trabalho do advogado. Então, não é que o advogado teve menos trabalho ou mais trabalho, mas ele passou a ter um trabalho mais inteligente, né? E aí a mediação entrou com um braço muito forte aí de recuperação do cliente, mas também de produtividade para o time como um todo. E conseguindo antecipar, né, os processos, de acabamentos mais rápido. E como são feitas as mediações no departamento jurídico que vocês atuam? Fale assim, explique pra gente como que é feito mesmo no dia a dia. Vamos lá, como a gente falou, né, a gente utiliza a forma de captura antecipada dos processos. Então, a gente tem ciência ali das novas demandas antes mesmo da citação da companhia, e a gente consegue ganhar tempo com isso. E com isso também a gente consegue vários benefícios, né, uma economia indireta. Por quê? Porque a gente não contrata desde logo escritórios de advocacia e a gente consegue encerrar a ação já imediatamente nesses casos, tá? Alguns casos com economia, outros não, mas para a gente não justifica a gente manter uma ação que a gente entende que a gente não vai ter êxito, tá? Então, isso já entra nessa esteira automática e são direcionados diretamente para a cor desses casos. Não, acho que a parte disso tudo, assim, são muitos passos, só que na prática é tudo dinâmico e muito rápido para acontecer. Se chega hoje um caso por captura antecipada, né, em 2 dias no máximo, esse caso está com uma mediação online, se for um caso por acordo, e aí 1 semana no máximo, até menos, né, tem um caso já fechado com termos de acordo protocolado, e aí o que acontece é que é engraçado que na prática, todo esse método que tem com a mediação online, é normal chegar a um processo por captura antecipada, isso ir para mediação online, se fechar um acordo, e aí esse protocolo se acorda no tribunal e depois chega a citação do processo. É como se fosse começar o processo que ele já acabou ali. Então, são muitos casos assim, e a gente consegue perceber claramente o ganho, né? Isso é enorme para a gente em termos de produtividade e eficiência. A gente tem um percentual de 90%, né, de conversão nesses casos em que a gente consegue capturar antecipadamente e já encerrar a ação aí através da mediação online. Exato. Então, certamente houve um impacto financeiro significativo, tremendo, né? O impacto foi tremendo. Vocês poderiam falar para a gente, em termos de números, o que vocês conseguiram conquistar de economia com a utilização da mediação? Tá, percentualmente, tá? Assim, nós tínhamos um Hanoff colocar mais de 100 milhões de reais em provisão, e em um ano, cerca de um ano, isso foi pela metade. Tá? E aí você para pensar quanto eu gasto por mês de jurisdição monetária com 100 milhões em reserva. Tá? Quanto se custa para a companhia deixar um bem imobilizado. E quando eu consigo em um ano reduzir esse valor, é uma redução absurda. Tá? É realmente fora de qualquer tipo de comparação com o que tem no mercado, com o método tradicional, com o escritório, enfim, que não chega nem a... Acho que é mais do tribunal, 12%, acho que não passa disso. Então você tem ali quase metade dos casos com mediação feita, com economia, uma provisão gigantesca. Você não só tem uma economia na veia, né, na reserva, como uma economia de projeção futura. Né? Então, se eu antecipei aquele processo, a duração desse processo, eu automaticamente deixei de pagar jurisdição monetária. Então, processos que durariam 12, 13 anos, 5, 6, 7 anos, não importa. Eu vou encerrar em 1 semana. Olha que maravilha isso. Então, o impacto é gigantesco financeiro, e a companhia está feliz da vida por isso. Porque E aí a gente atua nessas frentes, né, Gustavo? Tanto na entrada quanto na base legada também. E os segurados e seus advogados também, né? Estão satisfeitos com essa solução tão rápida oferecida por vocês, né? E a mudança de perspectiva, porque quando você fala de cultura de cliente, é o que eu falei há pouco, né? É muito fácil vender, mas tratar um conflito é difícil. Você vê, só 12% do que entra no judiciário vira um acordo. Porque a gente tem certeza que quando a parte não quer entrar no judiciário para ter um acordo, né, para resolver o problema dela, mas ela se vê impedida, né, de conseguir aquilo sem ter que entrar com uma ação judicial. Então, a carga de animosidade é muito grande num tribunal. E você não só conseguir tirar essa animosidade do cliente, mas também converter ele num promotor da empresa. Isso é sensacional, um ganho gigante, tá? É um ganho muito grande, uma mudança muito importante da forma de lidar com o conflito. E como a gente tem, né, estudado e trabalhado, né, por essa transformação da jornada do cliente, né?
Então, a gente fala muito também da fase, vamos dizer assim, que antecede, né, o litígio, a justiça, mas a gente também pode atuar nessa frente, né? Então, conseguir fazer o resgate, né, num conflito já judicializado, é assim, um ganho extraordinário mesmo, sabe? É uma baita de uma conquista. Realmente, né? As empresas gastam muito, né, para poder manter a sua imagem. E ali o cliente, ele tendo a empresa como uma empresa que vai resolver o problema dele de forma rápida, eficiente, então ele volta a comprar, ele vai indicar, né, novos clientes. E um dado importante que assim, é cada vez mais comum você observar que em bids para a companhia pegar parcerias novas, hoje já se vê como você trata o seu cliente na ação judicial. Tá? Já virou um item de pauta de bid vencer ou não uma conta, a depender de como você lida com o seu passivo judicial. Tá? Então, o fato de lidar muito bem com esse passivo e converter ofensores em promotores, com certeza tem ajudado a companhia a conquistar novos negócios. É uma tendência que tende a seguir, porque é muito importante isso. Só vejo benefícios da utilização da mediação pelas empresas, né? Exato. Vocês já falaram de economia, já falaram de satisfação do cliente, né? Mas por que as empresas ainda, na visão de vocês, ainda não têm adotado a mediação de forma efetiva? A gente tem alguns histórios, né? Alguns cases de empresa que já trabalham, mas pelo volume de empresa que nós temos, eu acho que ainda é tímida a utilização da mediação. O que vocês puderam identificar dentro da experiência de vocês? Quando eu entrei no mundo de seguro, né, eu comentei que eu já via que, comparando com o mercado europeu e americano, uma grande diferença cultural. Nós temos uma cultura aqui de conflito. E essa cultura de conflito, ela também está no advogado ali. Como falei, nos Estados Unidos tem uma cultura de não litígio, muitos acordos ali. A Europa também, você quase não tem litígio. É basicamente acordo que você faz, arbitragem ou mediação. Mas aqui é impressionante como o mercado é muito tradicional. Os seguros começaram aqui muito ligados a banco. E banco é um ramo muito tradicional, tá? Muito regulado. O mercado segurador é um mercado muito regulado. Mas isso não impede de você inovar. E o que eu vejo, a dificuldade que eu encontro nos times, é que eu sempre ouvia quando cheguei no jurídico. Quando eu mudei de um lado para o outro, o escritório falava, eu vou defender a ação até o final. Abraçava a ação e o direito é aquilo ali, eu vou defender. E a empresa, por mais que ela tenha visão financeira, até que ponto isso é importante para mim, o jurídico de empresa geralmente fala, minha função aqui é suporte, não é resultado. Essa frase eu ouço em 99% das empresas que falam isso. Não, minha função é suporte. E aqui, quando eu comecei a ter uma visão um pouco diferente, né? Por que eu não posso dar resultado? Né? E quando você entra com uma mediação online, você muda a forma de lidar com esse litígio, você consegue provar, de fato, que a mediação dá resultado, uma gestão de conflito consegue dar resultado, aí jurídico dá resultado. Não é só suporte. A mediação é uma ciência própria, com técnicas próprias. É engraçado, né? Eu lembro da Apple, né? Apple, não sei se pode falar Apple aqui, mas assim, a gente tá pé da vida com um problema, liga para a Apple, você sai elogiando a Apple, porque você consegue ter ali uma experiência de atendimento, que é a mesma experiência quando você abre o produto. Né? Então, o nosso grande desafio aqui, e o que o mercado tem dificuldade, é transferir essa experiência do cliente para o conflito. A gente não consegue fazer isso aqui ainda, poucos conseguem, nós conseguimos, mas é um desafio ainda. Há quanto tempo vocês utilizam a mediação no jurídico de vocês? 5 anos? 6. Um pouquinho antes da pandemia, né? 2019, eu acho. A pandemia foi o nosso gatilho, um pouco antes foi o gatilho para começar. Porque nós tínhamos que dar vazão a um runoff e não tinha resultado, né? Com o escritório de advocacia, né? Não, eu quero defender essa ação. Não, mas não vou perder tanto. Não, eu quero defender. Quanto vai me custar? Não importa, eu quero defender. E aí você via que era uma briga... Ficava tudo parado, tudo né? parado. Judiciário tinha que parado. acelerar essa base. O cliente infeliz. E isso é importante porque hoje o mercado, não só via a companhia como nosso trabalho como um trabalho de vanguarda, como a gente consegue perceber os tribunais também olhando a companhia de outra forma.
como uma companhia cidadã que quer fazer a paz social, né? Que busca o não conflito, né? A não ter mais conflito, resolver melhor esses conflitos. Isso faz toda a diferença. Eu ia falar gente. sobre isso, que a gente está falando muito dessa ótica do cliente, né? Isso. Mas é bacana, até como advogados, a gente vê esse reconhecimento através de premiações que a gente vai falar mais um pouquinho, mas do próprio Poder Judiciário, né? Porque é bacana isso, assim, a gente também, né, tem essa formação e conseguir pensar em alternativas e implementar alternativas para colaborar, né, com esse cenário tão engessado, é um baita de um reconhecimento mesmo, sabe? Para nossa carreira, né, para nossa profissão e o que a gente pode fazer para ajudar isso, né, para nossa companhia. É ser um agente de mudança, né? Nós somos agentes transformadores de mudança, e que busca de verdade mudar a sociedade e está dando certo, né? Sim. Então, acho que É um caminho sem volta, né? O próprio tribunal, eles estimulam as empresas, como em São Paulo, que tem a empresa Amiga da Justiça, né? Nós temos o CNJ com Conciliar Legal. Então, é importante que a empresa saiba que essa ferramenta, de fato, tem um resultado, que é na economia, na celeridade, na satisfação do cliente e, principalmente, na imagem da empresa, né? Isso. E a companhia ela passa a ser uma parceira da justiça. Isso é muito importante. Você falou no início, a taxa de congestionamento é imensa, 80% parado ali. E quando a gente consegue, com mediação, acelerar isso, o tribunal consegue olhar processos mais sensíveis, como idosos, mulheres, né, crianças. Sim. Então você consegue também produzir um amparo maior às pessoas que mais precisam, resolvendo conflitos privados, que não deveriam nem estar no tribunal, na verdade. Né? Eles ficam com mais tempo, né, para se dedicar a essas outras demandas. Perfeito. Na verdade, 80% do que chega até o judiciário não precisaria estar ali. Isso. Poderia ter sido resolvido de forma antecipada, por meio da mediação, da conciliação, né? É importante que a sociedade saiba desse meio, né? Saiba que tem várias empresas que também já aplicam a mediação. Então é importante, inclusive, buscar a empresa, quando ele tiver um problema ali na pessoa dos seus advogados, ou então o próprio consumidor, e buscar por essa porta de entrada, essa resolução de conflito por meio da mediação, né? E pela experiência de vocês, quais são as perspectivas futuras da mediação no Brasil? Acho que a gente pode citar aqui, Miriam, a expansão para canais de atendimento diversos, também expandir para outros tipos de disputa, colaborando cada vez mais com o Poder Judiciário nessa questão de desafogar a justiça, fomentando, né, essa iniciativa junto ao mercado segurador. Mas acho que, de uma forma geral, é isso, a gente conseguir expandir, né, cada vez mais para N outros tipos, tá, de frentes, para a gente cada vez mais fazer a utilização da mediação online e conseguir o sucesso que a gente já está tendo. É isso, tentar expandir essa solução inovadora, pouco utilizada ainda pelo mercado, infelizmente, mas que traz benefícios tremendos para as empresas. E, de fato, estamos conseguindo fazer um trabalho de vanguarda, temos recebido muitos pedidos de benchmarking para conversar sobre iniciativas parecidas. A gente percebe um medo muito grande ainda, um receio de, poxa, como é que fica o advogado, o escritório? E a gente tem ajudado a tirar um pouco desse medo, né? Porque não é, na verdade, o escritório não é um inimigo da mediação, ele é um complemento, é um parceiro do mediador, e no final das contas vira uma relação orgânica que as companhias estão começando a entender ainda. Poucos usam, mas acho que eu vejo com perspectiva que em pouco tempo, até pela questão da cultura do cliente, né, de evitar conflito, que isso cada vez mais vai se difundir melhor. O reconhecimento de que através da mediação, né, o conflito, né, é tratado de uma forma diferente, de fato, né? A gente consegue tirar essa roupagem um pouco jurídica e ter, né, esse tratamento aí individualizado, humanizado e focado na solução do conflito, propriamente dito. Perfeito. Importante também falar, gente, que a gente falou bastante aqui dessa solução no mercado segurador, mas a mediação, ela cabe no contexto do jurídico de qualquer empresa. Saúde, energia elétrica, varejo, enfim, todos os tipos de jurídico, onde nós temos ali um contencioso de massa, muitas ações,
é importantíssima a utilização da ferramenta da mediação. Vocês também entendem dessa forma? A gente pode utilizar a mediação em outras empresas, até porque as técnicas são as mesmas, né? Utilizadas pelo mediador. Até fizemos alguns bench com outras empresas que não são seguradoras, e no final do dia, gestão de conflito não importa, se eu vendo banana, maçã, pera, enfim, o conflito está ali, e como é que eu vou gerir esse conflito? Né? Eu vou deixar no escritório para ficar 3, 4, 5, 6 anos em discussão, ou vou buscar uma via alternativa, ágil, né, dinâmica, com IA, com tecnologia, enfim, adaptável, modulável de acordo com o perfil daquele cliente. Então, tudo é sobre a experiência do cliente. Como eu quero tratar o meu cliente numa ação judicial? Então, não importa se é seguro ou se é outro ramo, acho que é possível aplicar em tudo, de fato. E todo mundo quer resolver, né? A questão é essa. Então, independente do ramo ou dos produtos envolvidos, acho que todo mundo quer também obter resultados, obviamente, e além de focar, né, isso que o Gustavo falou, de transformar essa experiência do cliente, de trazer ele, né, lado a lado. Então, acho que todo mundo está andando na mesma direção, entendeu? Só que uns vão ter acesso a isso em algum momento, né? A gente já teve essa oportunidade e não quer mais, como a gente falou, um caminho sem volta, e outros terão um timing diferente, né, apenas. Perfeito. E qual que é o perfil desse profissional, né, que vai atuar, desse mediador que vai atuar com vocês nas demandas de seguro? Tem um perfil específico? O que você... Na verdade, acho que assim, a questão mais importante, Miriam, é que esse profissional consiga conciliar, né, ali a demanda do cliente com a demanda da empresa, né? Para conseguir justamente compatibilizar, né, ali interesses, chegar a um denominador comum que culmine aí com um acordo, né, que seja bom para todas as partes, tá? E o que a mediação favorece demais nisso porque ela justamente propicia, né, um ambiente confidencial, né? A gente vê muitas vezes que a gente está no seguro diante de situações de vulnerabilidade, de perda. Então, você abrir o espaço para as partes falarem, para elas se sentirem à vontade, né, para ter essa troca, ser um ambiente acolhedor, construtivo, né, eu acho que facilita demais para ter um desfecho final com uma composição entre as partes. Acho que a linguagem, né? A linguagem é simplificada, ninguém quer falar jurídico, você tem um conflito, imagina, falar latim com a pessoa que já está bem chateado com aquela não solução do conflito, né? E eu tenho várias formas de dificultar um processo e a parte sente isso, né? E vai atrás do advogado, como é que está a minha ação? O advogado, né, dá 1000 piruetas, mas tudo bem, eu vou receber quando? Né? E do lado da empresa, e aí é um perfil também do advogado corporativo, tem que mudar um pouco. Ele tem que ser mais, por mais que ele defenda a empresa, ele tem que entender que a mediação é um ambiente de imparcialidade. Então tem que criar um ambiente de imparcialidade para ter uma escuta ativa, nos colocar no lugar do cliente, entender a dor dele, ter a perspectiva da visão dele do que está acontecendo, e com essa empatia conseguir ali tratar aquele problema. Claro que o advogado, ele no final do dia, ele tem que trazer resultado para a empresa. Né? Mas ele pode trazer resultado para a empresa num ambiente acolhedor para aquele cliente. Tá? E dá para ser imparcial, resolver um problema, porque a questão aqui não é pagar ou negar alguma coisa, é fazer o justo. E a justiça nem sempre chega da forma como deveria chegar para o cliente. Então, acho que o papel da mediação acho que é abraçar essa imparcialidade, e o perfil tem que estar bem aderente a isso. A mediação acho que é um caminho sem volta, né? Ela é boa para todo mundo, ela é boa para o segurado, no caso das seguradoras, para o advogado que dá uma solução mais rápida para o seu cliente, para a seguradora que consegue ter uma economia e também finalizar a base de processo, e para o judiciário também, né? Menos um processo. Então, eu também, falando da minha experiência, eu estou muito feliz com a utilização, né, desse procedimento de mediação. Estou muito feliz em trabalhar com isso e ver que a gente está aqui, que a gente observa o crescimento dela, tanto para as empresas e até os advogados. Às vezes um colega vem até mim, né, advogado, fala: Miriam, eu tenho um caso, mas eu queria resolver primeiro na mediação. Vamos fazer uma tentativa? Então a gente começa já a verificar essa mudança de cultura, né? A OAB tem feito um trabalho bem interessante,
nessa capacitação, nessa informação dos advogados, e realmente é um caminho sem volta. Quem experimenta a mediação e consegue resolver aquele problema de forma rápida, ele não vai querer uma outra solução depois, não é mesmo? Eu vejo que em breve, assim, isso acontece no mercado europeu. No mercado europeu, seguradoras, você tem lá uma opção. Quer abrir uma reclamação, você tem uma opção para reclamar. Não deu certo aquela reclamação, você tem um link ainda, vem cá, vai entrar com ação judicial? Tenta ir nesse canal antes de entrar com ação judicial, é justamente um canal de mediação. Tudo para tirar Então você tem uma ouvidoria mediadora, tá? E é o que eu vejo que vai acontecer aqui em pouco tempo. Perfeito, maravilha. Gente, a gente está naquele mundão aí que tá todo mundo falando da inteligência artificial. A inteligência artificial vai tomar espaço do advogado, vai tomar espaço dos mediadores. Como vocês enxergam essa chegada dessa avalanche, né, chamada inteligência artificial? Como ela vai contribuir, principalmente nessa parte de gestão do jurídico, mais focada em acordos? Assim, eu já trabalho com IA há algum tempo também, com projetos de IA. É um caminho sem volta, assim como a mediação, né? IA não é tirar emprego de ninguém, é ter um recurso extra ali para te ajudar a fazer tarefas chatas, digamos assim, né? E deixar a parte estratégica para o advogado, para o mediador. Nós tivemos várias ondas de IA, né? IA preditiva, que nós temos alguns projetos aqui, a IA generativa, e agora tem os agentes de IA, né? Que é uma última onda aí. Então ele não só pensa como responde, agora pensa, responde e age no seu nome, como agentes autônomos. Eu acho que é um complemento. Eles conseguem hoje, né? Vai depender muito do nosso público. Se eu tenho um público idoso, por exemplo, eu não vou colocar ele para conversar com um agente de IA. Talvez tenha dificuldade. Então, eu vou ter que colocar assim, um mediador para falar no telefone, para ter essa modulação de linguagem. Um adolescente, um jovem mais conectado, vai adorar falar com um chatbot, com IA treinado. Eu posso treinar uma IA com técnicas de mediação, tá? Mas ainda assim, sempre vou ter um mediador ali, modulando a linguagem, validando aquela comunicação para que a coisa flua mais rápido. Mas eu vejo que assim, vai ter uma tendência de não ter alguns trabalhos repetitivos, mas ter um trabalho mais refinado na mediação. Mas sem o mediador, acho impossível. Aquelas demandas mais sensíveis, Exato. né? Que precisa ali daquele olhar, daquela comunicação mais humanizada, para você entender. Individualizado. Exato, individualizado, para você entender ali qual que é o sentimento envolvido, e você ter uma linguagem para tratar daquela questão. Acho que a inteligência artificial vem agregar, mas na minha opinião, a utilização da inteligência artificial e ainda de um atendimento humanizado, falando aqui em acordo, falando em demandas sensíveis, eu acho que é o futuro. Exato. Como o Gustavo falou, né? A gente tem que se complementam, né? E não se anulam. Exato. Então, a gente tem que absorver, né? Da IA, tudo que ela, né, veio trazer pra gente, obviamente, os benefícios, né? Os ganhos aí na produtividade, mas sem perder, com certeza, esse olhar humanizado, individualizado, focado na solução do problema, que a gente entende que é, de fato, né, o que faz com que a gente caminhe para um acordo. Bom, e assim, pela utilização da mediação, por tudo que vocês falaram aqui sobre vantagens de economia, também houve alguns prêmios, né? Fala aí pra gente dessas premiações. É a parte legal, né? Porque assim, parte boa. Porque, de fato, você mudar uma cultura é difícil. Mas quando você consegue ver o resultado, e não só o resultado financeiro para o cliente, mas também para o mercado, quando você vê o mercado reconhecendo isso, acho que para a gente é muito gratificante, tá? E, por exemplo, pós-pandemia, com esse projeto que nós fizemos com uma parte de runoff, e foi absurdo o resultado. Nós teve um prêmio no CNJ, né, todo mundo sabe, pertence ao STF, enfim. E aí é um prêmio conciliar legal. Foi a primeira vez que colocaram uma empresa de seguradora nesse prêmio, e fomos nós os vencedores desse prêmio. E outras coisas, tá? Assim, é muito difícil você ver um time jurídico ganhar um prêmio de inovação, por exemplo. E aí, logo em seguida, participamos do prêmio da CNSEG, que é o maior prêmio no mercado segurador hoje no Brasil, e recebemos aí, fomos um dos premiados do prêmio de inovação em seguros da CNSEG. E aí, enfim,
Esse projeto também já foi convidado para ser apresentado no Rio Innovation Week, que é a maior feira de inovação da América Latina, uma das principais do mundo. Fomos indicados ao Carousel Center Innovation Awards, que é um prêmio da Europa, que até vários multinacionais participam, até o grupo da empresa que a gente pertence também participou, né, de outros países, e nós fomos selecionados como finalistas com esse prêmio, com essa iniciativa de mediação. E aí, tem vários eventos que nós participamos, enfim, isso é bem gratificante, de fato. Sim, acho que é justamente, né, a gente ter aquele reconhecimento de que a gente está no caminho certo, né, era o caminho que a gente seguiu, e ver isso, né, como o Gustavo falou, é gratificante, né, a gente sente a retribuição, né, de todo um trabalho e um reconhecimento externo, né, enfim, um reconhecimento, como ele falou, do Poder Judiciário, então, né, só reforça tudo que a gente falou aqui, a gente ter certeza que a gente está conseguindo contribuir, né, para desafogar o Poder Judiciário, contribuindo aí também com esses todos os valores que são muito importantes para a nossa carreira e para a nossa formação como advogado também. Né? Perfeito. E qual o conselho vocês dariam para a empresa que ainda não utiliza a mediação? Nossa, o conselho fosse bom, a gente vendia, né? Mas, eu repetiria um mantra que eu tenho aqui, que eu vi uma dificuldade nos jurídicos, e falo, gente, assim, jurídico não é suporte, é também suporte, mas é resultado, é experiência de cliente, é fazer a gestão de conflito, e a mediação consegue unir tudo isso. Cliente, gestão de conflito dinâmica e responsável e inteligente, redução de custo, pacificação social, contribuição com a sociedade. Então, tem vários elementos aqui que eu consigo fazer com a mediação. Então, quem não quem não começou, enfim, é um caminho sem volta, eu sugiro que comecem o quanto antes, porque é uma tendência quase que futura, mas um futuro bem próximo. O mundo já faz isso, e o Brasil começou a fazer há pouco tempo. A grande verdade é essa. Espero que as empresas olhem cada vez mais para a mediação. Seja ela online ou presencial, por telefone, não importa. Mediar é legal. Já diria o nosso prêmio do CNJ. A gente costuma dizer, mediar é preciso. E você, Paty? Na verdade, Miriam, o que a gente entende aqui é que já é muito além de uma forma alternativa, tá, de resolução de conflito. Para a gente, de fato, é um caminho definitivo, né, que a gente trilhou e continua trilhando para a gestão, né, das carteiras securitárias, e a gente recomenda para todos, porque, de fato, trouxe resultados significativos que são muito preciosos, obviamente, falando em resultado operacional da empresa, mas vai além disso também. Né? Essas premiações, como a gente falou, são um reconhecimento de um trabalho desenvolvido, né, e a gente ter reconhecimento dos nossos pares, do Poder Judiciário, de outras empresas, né? É muito gratificante mesmo. Enfim, a gente vai seguir nesse caminho aí por muito, muito tempo, né? Claro que somando, né, como a gente falou aqui, IA, né, outras inovações, né, mas nunca perdendo esse olhar individualizado, essa abordagem humanizada, assertiva, que foi muito, muito, uma experiência muito enriquecedora para a gente. Muito bom. Bom as empresas, né, começarem a utilizar, acreditarem realmente, montarem um fluxo interno, já agregando a mediação, que a gente sabe que em breve os resultados chegam. Né? Chegam, com certeza. Ai, gente, chegou uma hora triste. Nosso programa está chegando ao fim. E eu gostaria de agradecer doutor Gustavo, doutora Patrícia, por essa participação enriquecedora. Eu tenho certeza que nós aprendemos bastante aqui hoje com vocês. E fiquem à vontade para utilizarem aqui esse espaço quando precisarem. Obrigada de coração. Eu quero agradecer aqui a oportunidade de falar sobre um tema tão importante como a mediação online, a mediação de forma geral, e reforçar essa mensagem, gente, vamos mediar, esquece tribunal, vamos ser mais preocupados com o nosso cliente. A experiência do cliente hoje é fundamental, não só para a empresa, mas também para a sociedade. É isso, a gente que agradece, Miriam, a oportunidade aqui da gente dividir, né, um pouquinho a nossa experiência.
todos os ganhos que a mediação já trouxe aqui pra gente, né? E que a gente tem muito orgulho disso tudo. E é isso, nos vemos numa próxima oportunidade. Obrigada, gente. Esse espaço aqui, como eu falei, é de vocês. Sempre que tiverem algum assunto que acharem pertinente trazer para o nosso público, a gente vai ter essa nova rodada aqui de bate-papo. Vai ser um prazer. E se você gostou do nosso podcast, não perca o nosso próximo episódio. Siga-nos nas redes sociais e se inscrevam no nosso canal do YouTube.